Cara, eu coloquei aí no chat que eu já postei, inseri lá no Moodle uma tarefa para a próxima aula. Eu estava prevendo que era nessa segunda, fica adiado para outra, né? Lógico. É uma aula que na qual a gente vai mostrar, ou vai evidenciar, melhor dizendo, a conceituação de que uma fonte de tensão e uma fonte de corrente, que vocês já entraram na teoria, né? E aqui ainda não, né? A gente sempre anda um pouquinho atrasado propositalmente, mas até o final do ano nós vamos ficar agora analisando circuitos. Tem que ficar muito claro para todos nós os conceitos, né? Principalmente o que é uma fonte de tensão real, ideal, o que é uma fonte de corrente real, ideal, como que elas se comportam no circuito. São coisas que a gente já tem falado muito, e eu vou usar a aula para deixar isso mais claro para vocês. Daí surgiu essa tarefa, assim sendo para a próxima aula que a gente for ter, vocês já vêm com ela. Fique com ela disponíveis aí, porque a gente vai ficar dando aula e preenchendo. Quando terminar de preencher, vocês enviam para mim como tarefa, valendo 10 pontos. Tá ok? Depois vai ficar faltando mais 10 pontos, que será uma outra tarefa também sobre outro assunto aí que vai vir lá na frente. Aí eu explico quando chegar a hora. Bem, com relação ao assunto de hoje, vamos colocá-lo aqui. Ó. Nós paramos, pelo que eu me lembro, na última aula, nesse ponto aí, não estamos, né, estudando circuito série, circuito paralelo, características de circuito série, características de circuito paralelo, também para ficar bem claro o que é um circuito série, o que é um circuito paralelo. E aí eu estou aproveitando para mostrar mais circuitos para vocês, mais detalhes relativos a isso, contextuando cada situação, para mostrar para vocês mais coisas do universo do que a gente chama de circuito elétrico. Eu lembro no finalzinho da aula, esse caso aqui, ó. Que caso foi? Só para lembrar. Eu vou passar rápido, porque isso já foi falado. Nós temos aqui uma fonte de tensão, que no caso é um gerador, chama de gerador de funções. Lembro bem? Ele gera essas três funções aqui, ó, uma senoide, uma onda triangular e uma onda quadrada. Né? E permite que um dos parâmetros dessas ondas, seja amplamente variável, que é a frequência. O que é frequência? É o número de ciclos ou de períodos dessas ondas por segundo. Então, com a chave nessa posição que eu coloquei aqui, na posição 1, ela vai estar gerando uma função, um sinal elétrico, ou uma tensão elétrica, que eu seleciono a forma aqui, ó, eu selecionei uma senoide, portanto, vai estar gerando uma senoide, certo? Numa faixa de frequência até 1 Hz, porque eu marquei. Se eu estivesse querendo uma frequência maior, eu utilizaria uma dessas faixas aqui. Então, o que essa fonte está produzindo? Uma tensão elétrica senoidal, portanto, ela é alternada. Por quê? Porque uma senoide, durante um período ou durante um tempo, ela é positiva, e no outro tempo, outro período, ela é negativa. A gente chama de semiciclo positivo aquele intervalo que ela é positiva, e semiciclo negativo, o intervalo que ela é negativa. Isso é válido também para a onda triangular, essa onda quadrada e outras ondas alternadas. Esse medidor aqui, que está na frente de vocês, ele mede a frequência dela, tá certo? E aqui eu ajusto a frequência dela. Então, eu posso ajustar a frequência, eu posso ajustar também o valor dela, né? E eu liguei aqui, observem, em paralelo com essa fonte, os terminais de saída da fonte são o fio vermelho e o fio preto.
Eu liguei em paralelo com o vermelho um osciloscópio, quer dizer, em paralelo com o vermelho e com o preto, quer dizer, eu liguei um osciloscópio, veja bem, acompanha o circuito que está sendo visto aqui, ó. O vermelho veio aqui, ó, vermelho do osciloscópio vai no vermelho do gerador. E o preto é a mesma coisa, cara, vai no preto. Quer dizer, esse osciloscópio, ele está monitorando a grandeza que o gerador está produzindo. E eu também ajustei, já que eu estou ajustando aqui a frequência para um valor muito baixo, ele também está ajustado para um valor muito baixo. E vocês estão vendo aí, é tão baixo essa frequência, quer dizer, a velocidade é tão pequenininha, que a gente consegue notar a produção do sinal, quer dizer, um ponto luminoso se deslocando na tela. Esse é um osciloscópio analógico, ele produz o sinal através de um ponto luminoso produzido na tela. Tá vendo? Observe que tem um intervalo de tempo que ela está acima do eixo, esse eixo aqui, ó, é o eixo esses dois eixos aqui são os eixos cartesianos, acima desse eixo horizontal é positivo e abaixo é negativo. Então, o tempo vai passando, cara, cada intervalo nós temos cada intervalo da onda tem o lado positivo e o lado negativo. Quer dizer, durante um tempo ela é positiva, durante outro tempo ela é negativa, e isso vai se repetindo na frequência que a gente ajustar. Como a frequência é baixinha, vocês estão vendo aí, ó, tá? E aqui indica o tempo que cada divisão, observe aqui, cada divisãozinha dessa equivale. Aí, se eu quiser saber o tempo, é só verificar o número de divisões, é dado em segundos por divisão, né? E está aí o sinal. Agora, por que eu coloquei, já que nós estamos verificando circuito série, circuito paralelo e tal? É para mostrar para vocês, entre outras coisas, que quando ela é positiva, cara, o voltímetro marca positivo. É até difícil aqui, eu teria que dar um break aqui, ó. Vou pegar uma parte que ela é positiva, deixa aparecer o positivo aí, ó. Aqui, ó. Pronto. O sinal aqui, ó, esse valor aqui, ó, está sendo indicado, observe que eu estou na escala de corrente. Vai estar circulando uma corrente aqui, ó, pelo circuito, que vai fazer esse motor girar num sentido tal, né, que depende dessa polaridade. Observe lá, está girando naquele sentido. Quando é negativo, vou parar no negativo. Vamos lá. Parei no negativo, cara. Está no negativo, observe. O que está acontecendo? Está marcando aqui uma corrente negativa. E o motor? O motor vai girar em sentido contrário. Então, só que isso acontece assim, durante um tempo circula a corrente no sentido, então ele fica indo para um lado e para o outro, tá? É uma característica. Vocês têm que entender o seguinte, uma tensão alternada e uma tensão contínua diferem uma da outra, principalmente nessa questão da polaridade. Uma tensão contínua, ela tem polaridade constante. A corrente circula sempre num sentido só. Alternada, não. A alternada, ela tem polaridade variável, é um troca-troca, né, de polaridade, hora é uma, hora é o contrário, né? E durante um tempo a corrente vai circular num sentido que depende da polaridade. No outro tempo depende, ela vai circular no outro sentido porque a polaridade inverteu, quer dizer, a corrente sempre vai circular no sentido que depende da polaridade. No caso de uma grandeza senoidal, além desse detalhe, além de ter positivo e negativo, ela varia. Tem valores variando instantaneamente. Olha aqui, ó. Tem momento que ela inclusive, é zero. Não tem tensão nenhuma. Se eu parar o tempo ali, eu vou tentar parar. Ó. Parei aqui, ó. Quase acertei aqui. Ó. Ela passou pelo zero. Ela era positiva. Nesse instante que eu pus a seta, ela era zero e depois entrou no negativo. Ela fica ciclicamente fazendo isso. É claro que uma tensão que é positiva e depois se torna negativa, na inversão ela passa pelo zero, né? O interessante é que os valores instantâneos seguem a função seno, por isso que ela é chamada de senoidal. Então, ela varia conforme a função seno, entendeu? Vocês vão ver muito isso daqui para frente. Né? Isso é extremamente importante, esses conceitos são extremamente importantes, porque vocês vão ver a vida toda. O que é uma corrente alternada, como é que ela varia, o que é frequência, o que é esse pico aqui, ó,
valor de pico, o que é esse outro pico negativo aqui, o que é pico a pico, o que é frequência, etc, etc. Tá legal? Eu coloquei para mostrar para vocês. Agora, sobre o motor, gente, tem uma coisa interessante, que é o seguinte, olha, ele vai para um lado, vai para o outro, né? Como eu coloquei com frequência baixinha, cara, durante o tempo que ela é positiva, ele vai girando para um lado. Durante o tempo que ela é negativa, ele vai do outro lado. Tem uma inércia, ele não inverte de rotação assim tão rápido. Se aumentar a frequência dessa onda aqui, ó, que vai acontecer? O motor vai ficar indeciso. Por quê? Porque você imprime uma corrente nele no sentido de ele vai girar ou tentar girar naquele sentido, mas se a frequência é alta, rapidamente você inverteu o sentido. E antes que realmente ele gire no sentido, você já está fazendo ele girar em sentido contrário. Ele vai ficar onde? Ele vai ficar parado. Por quê? Porque, devido à inércia mecânica dele, ele não consegue responder a isso, né? Você faz, quer dizer, variar de sentido com a velocidade que a grandeza elétrica aplicada ele está fazendo. Tanto é que eu vou fazer um teste aqui, vou ver se vai dar certo. Eu não fiz antes, não sei se o simulador vai atender. Se aumentar a frequência 100 vezes, vamos ver o que vai acontecer com o motor. Ó, vocês estão vendo que ele parou? Por quê? Ele parou, mas ele está recebendo energia. Olha o amperímetro lá. Está circulando corrente para um sentido e para o outro. Olha o sinal elétrico, aquilo que o osciloscópio está mostrando. Você nem identifica a senoide, por quê? Porque ela vai estar variando numa frequência muito rápida. E o motor, com aquela frequência muito rápida, ele vai simplesmente ficar parado na dele, né? Não vai nem para um lado nem para o outro, porque tem uma força levando ele para o outro, outra igual, levando no sentido contrário, não tem como. Ele tem que ser extremamente ágil para responder aqui, tá? Na realidade, ele vai estar variando ou vai estar girando segundo uma média dos valores. Por exemplo, se você aplica 1 volt no sentido, depois 1 volt no outro, né, a média deles é um positivo com um negativo dá zero. Ele vai responder a zero. Se você aplicar 10 com uma polaridade, 10 na outra, a média é zero, ele vai ficar girando, ele vai receber aquela tensão, mas não vai girar, porque ele gira em função da média. Mas se você aplicar 10 no sentido e 5 no outro, a média é 5, então ele vai girar no sentido positivo. Entendeu? E o contrário também, se você pôr mais positivo 5 e mais e menos, né, o negativo 10, você vai girar na média 5 no sentido contrário. Isso é chamado de quê? Valor médio. As grandezas elétricas têm um valor médio. Se ela não fosse alternada, se ligasse na bateria, a bateria de 9 volts, ela só tem 9. Na realidade, você pode imaginar, ela é 9 positivo e 0 negativo, porque ela não inverte. A média é 9. Então, você vai ligar 9 e vai girar com a velocidade equivalente a 9. Tá certo? A média de uma grandeza que não varia é a própria grandeza, obviamente. Né? Qual que é a média de duas medidas? 2, 2 e 2. 2, 2 e 2. É 2 mais 2 mais 2 dividido por 3. Isso é 2. Né? Obviamente, média de algo que não varia é algo que não varia. Mas em grandezas como essa que nós estamos vendo aqui, tá certo? A coisa é extremamente importante que se a parte positiva for igual à negativa, a média vai ser sempre zero. Essa grandeza aqui, isto é, a onda alternada senoidal, tem um valor médio zero, mas ela existe, está lá, o sinal está lá, entendeu? Se a média é zero, o efeito na carga é equivalente a zero. Nesse caso aqui, como a frequência é baixinha, dá para o motor responder, né? Mas se a frequência fosse alta, ele não responderia. Certo? E são dados elétricos, dados importantes e conceituais, tá? Eu estou aproveitando o momento para mostrar isso para vocês. Agora, tem mais coisa interessante que eu preparei para mostrar para vocês. Por exemplo, o que nós temos aqui? Ó? Isso aqui é um circuito de reversão de sentido de rotação do motor. Se você quiser montar um circuitinho na casa de você, você tem um motorzinho, tem uma bateria, e tem essa chave, e quer fazer o motorzinho girar num sentido ou no outro, então, esse aqui é um exemplo de um circuito que você pode fazer isso.
que nós temos aqui? Vamos ver só o diagrama esquemático, depois eu mostro o motor funcionando. Eu tenho aqui, ó, uma chave liga e desliga, comum, é um interruptor, tipo esse interruptor que tem na tomada de você, interruptor de luz que tem na parede de vocês. Isso aqui, aquela chavezinha que a gente já analisou, a chave que chama de reversora, ela liga o meio com um lado ou o meio com o outro, depende da posição da alavanca. Né? A diferença que essa chave tem aqui em relação a que você já viu é que são duas, controladas pela mesma alavanca. Então, quando eu aciono essa alavanca, as duas são acionadas, certo? Não uma de cada vez. Eu não tenho uma alavanca para uma chave, outra alavanca para outra, porque, na realidade, é uma chave só. Se eu quiser girar o motor no sentido, veja bem aqui, ó, vamos ver esse sentido, que vai acontecer com a chave nessa posição aqui. Ó. A corrente vai vir por aqui, ó, vamos seguir o caminho aqui, acompanhe. Nós estamos analisando o circuito. Olha. O circuito está progredindo nesse sentido aqui. Ó. Por aqui ele morre, cara, tá vendo? Aqui ele segue até essa parte de baixo do motor. Então, o positivo vai para a parte de baixo do motor. Vamos seguir o negativo. O negativo vem, passa pela chave. Para a esquerda não tem caminho, né? Vamos ver para a direita, vai lá em cima. Então, o negativo vai na parte superior do motor. Vamos ver ele funcionando dessa forma. Está lá, ó. O circuito que eu mostrei para vocês. Ó. O positivo vem na parte de baixo do motor. O negativo vem na parte de cima. E se eu acionar essa chave aqui, veja bem, eu vou acionar. Olha aqui, acionei. O circuito modificou. Vou voltar a acionar lá. Numa situação, o motor gira no sentido, na outra ele gira no outro. Vamos acompanhar o giro nesse segundo sentido aqui, ó. O positivo, o vermelho aqui, ó, ele vem agora direto, olha aqui, ó, vai direto na parte de cima do motor, nesse terminal superior dele. E o negativo, na parte inferior, quer dizer, polarizei o motor com a tensão invertida. Então, ele inverte de rotação. Isso você vai comprovar aqui. Quando eu aciono essa chave, que ela está aberta, que está bem no circuito, eu não sei porque o motor não está girando, deve ser por causa do medidor, ou talvez que a bateria que não está produzindo esse efeito aqui. Deixa eu parar aqui para ver como é que está o ajuste da bateria que está. Simulando aqui, até que esse motor gira como o diagrama embaixo está mostrando. Deve ter algum fio solto aqui. Chico, me ajuda, você está enxergando alguma coisa? O motor retinol fluxo, Deixa eu fechar aqui. Daqui dá para ver, mas fecha aqui. Vou ajustar o motor se for necessário. 9 volts. 9, está tudo ajustado aqui certinho. O medidor, ele não está tendo corrente, está vendo aqui? Agora tá, mas ele não está girando. Não, mas ele não está indicando nada. Tenta colocar na escala de corrente menor, de 200 mA. Mas aí eu teria que mudar esse ponto aqui. Isso. Tá? Muda aí. Não precisa deletar, não. Era só puxar para do 10 A para outro. Para essa escala aqui, ó, eu tenho que usar da direita, da esquerda aqui. É isso. Agora vai. Está tendo corrente, mas ele está girando. Ele deve estar queimado. Deve ser problema aqui nas ligações da chave. Tá? Depois eu confiro. Eu não gosto de conferir isso durante a aula, não, tá? Senhores? De qualquer forma, como eu sou o cara seguro, eu tenho a segunda opção aqui, tá vendo? Vamos ver se esse aqui vai funcionar. Aqui vai. É o mesmo circuito, olha aqui, ó. É o plano A, que é a bateria, e o plano B, que é a fonte. O circuito, vocês podem observar que é o mesmo. Tá?
Tem diferença nenhuma. E aqui eu coloquei a fonte, na realidade eu coloquei a fonte aqui para ajustar a velocidade do motor, para mostrar isso para vocês. Mas se eu coloco a fonte com 9 volts, coloco com 9, o circuito fica exatamente igual àquele. Pronto, eu ajustei para 9. Então, esse circuito é igual ao outro. Em vez de mexer lá, achar onde que ficou aberto, está mostrando a mesma coisa aqui. Se é que eu fecho essa chave, eu abro ela aqui, que ela já está fechada, eu abri, o motor parou e aqui embaixo parou também, porque elas estão linkadas. Quando eu fecho, circula. Essa chave aqui é que é responsável pela reversão. Ó. Veja que o motor vai inverter de rotação. Tem uma chave aqui que vocês ainda... Eu não mostrei para vocês. A chave real, cujo símbolo é esse aqui, ó, é essa aqui. Ó. É uma chave dupla. Ela é reversível, né? Usa uma alavanca para acionar as duas reversões dela. E como que ela é identificada aqui nesse montão de terminais? Esses terminais retos aqui, ó, esse e esse outro, são os terminais da primeira chave, digamos que seja da chave de cima aqui, ó, essa aqui, ó. Essa outra, esses outros que estão entortadinhos aqui, é só para ficar diferente, vocês entortarem ele, é da outra chave, essa de baixo aqui, ó. Assim, quando você aciona essa alavanca, você faz esse efeito aqui, ó. Entendeu? Fecha uma, fecha a outra. Inverte a situação, cara. Então, quando você vem aqui na alavanca, é a mesma coisa de você dar um clique aqui. Ela vai inverter e o motor vai girar em sentido contrário. Né? Daí, ó. Observe interessante que esse sistema de engrenagem aqui, que o driver dele, ele tem, se não me engano, 30 dentes aqui. E a de cima também tem 30 dentes. Significa que essa rodinha aqui, ó, essa engrenagem aqui, vai girar com a mesma velocidade dessa de baixo. Mas essa aqui, ó, está pegando outra dentição, digamos assim, outro conjunto de dentes, que é menos dentes. Entendeu? Aí, como a maior em termos de número de dentes tem mais dentes, né, que a menor, a redução da velocidade, como a gente já viu aí anteriormente. Tá? Isso é só uma ilustração. Tá? Vamos continuar aqui. Hoje nós estamos mais passeando em circuitos práticos que vocês poderiam montar ou vão montar em situações que vão demandar na vida de vocês. Esse aqui é um dos mais interessantes, né, Francisco? Dos mais usados. Quase toda casa tem um circuito desse. Chama de three-way. O que é o three-way? É um circuito que utiliza duas chaves em paralelo. Essas duas chaves aqui, ó, elas estão ligadas numa situação que é chamada de paralelo. Por quê? Porque esses pontos aqui de cima e o de baixo estão ligados um no outro, cara. Não é aquele paralelo que a gente está acostumado a ver, né? Uma fonte ligada paralelamente em várias cargas, né? Mas essa ligação é chamada ligação paralela ou three-way. E qual que é a função? O que esse circuito faz? Onde você utiliza esse circuito? Em situações que você queira, de um determinado ponto, de dois pontos, aliás, abrir o circuito independente do que está acontecendo no outro ponto. Por exemplo, você está, igual aqui está mostrando, você está num ponto de uma escada, ou lá em cima, ou lá embaixo, digamos que você chegou, quer subir a escada. Você está num ambiente escuro, você quer acender a lâmpada. Então, você está lá embaixo, você aciona essa chave aqui, acende a lâmpada. Sobe a escada, que chega lá em cima, você quer apagar. Né? Tem uma chave lá em cima para isso. Isso é que o circuito faz. Porque se não tiver aquela chave, se você quiser apagar a lâmpada, você tem que descer lá embaixo de novo, acionar essa primeira chave aqui, apagar e subir no escuro. Isso é uma bobagem. Você tem um circuito que pode te ajudar. Então, uma chave fica no pé da escada e outra no alto da escada. Né? Na minha casa, tem lá no meu quarto uma situação dessa. Né? Na parede, logo na entrada do meu quarto, tem uma chave. E lá na minha cama, ao lado, tem outra chave. Então, eu chego no quarto, ligo a luz, vou lá, deito,
leio meu livrinho, tal. Na hora que eu quero dormir, eu não preciso ir lá na frente, lá na porta, e apagar a luz e voltar no escuro para a cama. Eu só estendo o braço, aciona a que está lá ao lado da cama, apaga a luz e pronto. Ou o contrário, se está de noite, está escuro, estou dormindo, acordei, quer levantar, não quer levantar no escuro, eu aciono a chave que está perto da cama. Né? E acendo, levanto e tal. Se eu quiser apagar a luz lá da porta, eu apago e tudo bem, e sigo. Entendeu? Veja isso acontecendo aqui. Ó. Uso para simular. Aqui, ó. Vocês estão vendo que do jeito que está, a lâmpada está apagada, que morre aqui o circuito. Mas qualquer uma das chaves que eu fechar, seja no pé da cama, seja perto da porta, a lâmpada vai acender. Digamos que essa aqui seja da cama. Ó. Acendeu. Achou o caminho, circulou a corrente. Aí eu levantei, vou lá, na hora que estou saindo do quarto, dá a chave lá da porta, aciona, apaga. É um circuito prático, toda casa tem isso. E é simples, né? Essa chave aqui você encontra, essas duas chaves, você encontra fácil. Esses interruptores comuns que existem, que a gente compra na loja elétrica, lá no Merlin, né? Leroy Merlin, é isso aí. Né? E montar o circuito é extremamente simples, assim, simples. Veja bem. A situação aqui está lá de cima da escada, desci, peguei lá, paguei. Muitas vezes você está num corredor, né? Isso acontece muito. Você chega lá do portão da sua casa, você tem que atravessar um corredor para chegar lá na porta da sua casa, lá no fundo da sua casa. O corredor é escuro. Você chega lá do portão, acende a lâmpada, passa pelo corredor. Quando chega lá na frente, você não vai quer apagar a luz, você não vai querer voltar lá no portão. Né? Então, lá você apaga a luz, entra e tudo bem. Não é isso? Aí, se você quiser uma situação, se a demanda for uma situação que você queira ter mais uma chave, qual circuito que você utilizaria? Aí você utilizaria o que chama four-way, que é esse aqui. Ó. Ele é aparentemente mais complicado. Só que não é. Por quê? Porque essa chave você já tem, você comprou, essa você tem. Você compra uma outra chave e coloca essa outra chave entre as duas. Se você quiser mais ponta ainda, você colocaria a chave 4, chave 5, sempre entre a chave 1 e a chave 2. E como você ligaria essas outras chaves? Sempre em paralelo. Essa chave também você encontra disponível para comprar na loja elétrica, no Merlin, etc. É chamada de four-way. E essa chave, qual que é a característica dela? É essa que está aqui. Ó. Ela também é dupla, né? Veja bem aqui, o diagrama aqui é um pouquinho diferente. Eu puxei esse diagrama na internet, fiquei com preguiça de desenhar. Aqui, ó, isso é uma chave comum, como essa aqui, exatamente igual. Isso aqui também é uma chave comum, também exatamente igual. A diferença é que elas têm um eixo só. E quando você aciona o eixo, aciona as duas ao mesmo tempo. Ou ela fecha o meio com aqui, ó, do jeito que ela faz, ou o meio com o outro lado. Né? Na posição que está aqui, na posição da alavanca que está aqui, o meio está ligado para a esquerda, o meio de baixo também é ligado para a esquerda. Acionei a alavanca, o meio fica para a direita e o outro meio fica... Só isso. Então, é uma chave que é simples de ligar, por quê? Porque ela tem, de fato mesmo, 4 terminais. Até mais fácil ligar essa aqui, que tem 3. Porque você ligou aqui, ó, considera esses 4 terminais, você liga esse aqui nessa primeira chave, esse aqui no outro ponto da primeira, e os outros 2 terminais. A mesma coisa. Então, você pega os 4 terminais, 2 deles você liga na chave Three-Way 1 e os outros 2 na chave Three-Way 2. Você quer usar mais chaves? Faz a mesma coisa. Tá? Vai ligando tudo em paralelo aqui. Ó. Esses 2 aqui, por exemplo, ligaria nesses 2 aqui da próxima chave, e esses 2 aqui da próxima chave ligaria aqui, e vai sempre fazendo isso, tipo uma cascata. Você pode pôr o número de chaves que você quiser. Você pode pôr uma chave que você ligou lá no portão, o outro lá no meio, o outro lá no seu quarto, na cozinha. Quer dizer, qualquer lugar que você ligar, qualquer uma chave, você faz o mesmo efeito. Se a lâmpada estava apagada, ela acende. Se a lâmpada estiver acesa, ela apaga. Tá legal?
Vamos ver o caso simples aqui, que só tem uma chave four-way e duas paralelas, que seria o three-way. Veja bem, do jeito que está aqui, vamos ver se a lâmpada acenderia se eu colocasse para cima. É só acompanhar o circuito aqui. Ó. Eu estou acompanhando aqui, estou seguindo o circuito aqui. Ó. Veja bem, aqui em cima morreu, aqui embaixo deu continuidade. Aqui, então vamos seguir. Se deu continuidade, eu sigo. Chegou aqui, estou indo. Ó. Morreu. Então, se eu pôr simular, essa lâmpada vai acender. Vamos ver se isso vai acontecer? Olha lá, acendeu. Olha o caminho. Agora, imagina que eu queira apagar a lâmpada de qualquer uma dessas três posições. Se for dessa posição aqui, digamos que essa está lá no portão. Apagou a lâmpada. Né? Aí eu entrei, blá, 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 passei pelo corredor, cheguei lá no fundão. Né? Aliás, é o contrário, eu não vou no escuro, né, gente? Não deixa eu acender isso aqui para eu poder caminhar lá. Fui, passei lá no corredor, cheguei lá no fundão. Apaguei a luz, entrei, tudo bem. E se essa fosse a chave que tivesse lá no fundão? Vou voltar aqui, ó. Apaga da mesma forma. Quer dizer, qualquer chave faz o mesmo efeito. Eu estou imaginando, por exemplo, um corredor comprido, já vi isso várias vezes, né? Tem um corredor, tem a porta de entrada, lá no fundo do corredor tem a porta de saída, e no meio tem uma sala, que poderia ser várias salas. Em frente à sala tem uma chave dessa aqui. O que acontece? Você chegou lá no corredor, acendeu a lâmpada, entrou, chegou na sua sala, você não precisa ir lá no fundo do corredor, onde tem essa chave aqui, para apagar a lâmpada. Se você quiser apagar a lâmpada do corredor para economizar energia, que é uma coisa recomendável, essa chave está na porta da sua sala. Então, você faz isso aqui, apagou, escureceu o corredor, mas você vai entrar, tudo bem. Digamos que você está dentro da sua sala e vai sair. Aí você quer acender a luz do corredor. Ou durante o tempo que você está lá, chegou um colega seu do outro lado, lá do corredor. Acendeu. Acendeu a lâmpada. Chegou lá na sua sala, ou na sala dele. Se cada sala tiver um interruptor desse tipo aqui, é mais prático. Em tempos de economia de energia, as luzes devem ser apagadas sempre quando não for necessária a luz, né, gente? Entendeu? Então, circuitos simples, práticos, que estão de acordo com a economia de energia, né? Agora, vamos ver essa situação aqui, quando o circuitinho aqui. Ó. É a mesmíssima coisa, tá? Aqui é o diagrama esquemático, aqui é o diagrama dos componentes, usando os componentes. Essa bateria que está representando a, a rede elétrica da sua casa, que fornece energia para as lâmpadas. Qualquer chave que eu fechar, acendeu, apagou, acendeu, apagou. Será que essa aqui ela pode ser usada para acender ou apagar? Depende, ou qualquer uma, né? Qualquer uma tem tem o mesmo efeito, que acender e apagar, só isso que faz. Mas esse acender e apagar é a diferença, né? É a que faz a diferença. Um outro exemplo, aparentemente que não tem nada a ver, mas é um exemplo de circuito prático também, e na área de iluminação isso às vezes é importante, é esse circuitinho aí, gente. O que ele faz? Acho que eu já até mostrei algo parecido. É uma lâmpada, veja um circuito aqui, passa pelo protoboard, passa pela lâmpada, passa pelo medidor de corrente, que está ajustado para corrente, é um circuito, portanto, sério, e vem aqui passa numa célula, que eu já mostrei para vocês, né, uma célula fotoelétrica, que entrou aqui no protoboard, chegou aqui, passa pela célula, volta e vai pela frente. Quer dizer, é um circuito série, né? O medidor vai medir a corrente. Qual que é o valor da corrente? O valor da corrente é dado pela bateria, né? Eu coloquei 3 aqui para acender mais a lâmpada, mas é uma fonte elétrica que tem aqui. Essa aqui são 3 de 9, dá o que? 3 vezes 9, 27 volts. Né? Podia ser qualquer outro valor, dependendo das características da lâmpada e dessa célula aqui. De qualquer forma, essa célula é um componente que varia sua resistência com a quantidade de luz, né?
se você aplicar a luz, não estou falando dessa luz aqui, não. Qualquer luz que você aplicar nela, vai variar a resistência dela. Quanto mais luz, menor é a resistência. Se eu quero controlar uma iluminação de uma lâmpada qualquer, usando a luz, que pode ser a própria luz também, se você quiser fazer um sensor para isso, depende do que você estiver querendo fazer, né? Então, quando aplica a luz, a resistência dela cai e a corrente aumenta, né? Nesse caso aqui, ó, especificamente, o que vai acontecer quando eu aplicar uma luz aqui, uma quantidade de energia luminosa aqui? A corrente vai aumentar e essa lâmpada vai acender. Vamos simular? Olha aqui. Essa célula ela está ajustada para 10 lux. 10 lux é uma quantidade de luz tão pequena, praticamente é escuro. 10 lux, em termos de iluminação, é escuro, é breu mesmo, tá? Nesse caso, a resistência dessa célula aqui está com esse valor aqui, ó, 10,43 mega. É uma resistência extremamente alta. Deixa eu voltar para o 10 lux. É uma resistência tão alta que não circula corrente pela lâmpada. Praticamente nenhuma, cara. Na escala de 200 miliamperes, 200 miliamperes já é uma corrente baixa. Está marcando zero. Mas se eu for lá na célula, pegar uma lanterninha lá e chegar perto dela, quer dizer, aumentar o brilho, aumentar a luz aplicada a ela. Olha bem, a resistência está aumentando, está diminuindo à medida que aumenta a luz. Olha a corrente lá no medidor, começa a existir. Vai chegar uma hora que a corrente se torna tão alta que a lâmpada começa a acender. Já vai começar a emitir uma luzinha lá. A lâmpada já está acendendo. Cheguei no limite do simulador e a lâmpada está acesa. Se quisesse mais luz aqui, ela acender com mais brilho aqui, eu teria que usar uma célula com resistência menor para essa quantidade de luz, com mais bateria aqui. Mas não é o caso aqui, não estou preocupado com isso, eu só quero mostrar o efeito para vocês, que é o controle de uma quantidade de energia fornecida a uma carga, que pode ser uma lâmpada, um motor, entendeu? Variando a quantidade de luz emitida, né, ou aplicada a um sensor. Como esse sensor aqui é um sensor fotoelétrico, variando a quantidade de luz, mas poderia ser um outro sensor, poderia ser, por exemplo, um sensor térmico, um PTC, por exemplo, ou NTC. Você varia a temperatura, vai variar a resistência dele, vai variar a corrente. São exemplos. Eu estou usando os exemplos que o simulador disponibiliza. Mas, na prática, você vai ter outras possibilidades. É um controle, é um circuito série, você está variando a corrente do circuito série, né? Quando você varia a corrente, você varia a energia. A quantidade de energia aplicada a uma carga qualquer. Tá certo? Deixa eu ver se tem mais. Acho que não tem mais. Né? Tem mais, mas esse é o último. Gente, vocês têm alguma pergunta para fazer sobre isso? Eu estou falando, mas não esqueçamos que nós estamos dentro de um laboratório e eu sou a mão de vocês. Se vocês quiserem fazer qualquer coisa, simular qualquer coisa desses elementos aqui, é só fazer que eu mudo. Estou disponível aqui. Nós temos ainda alguns minutos. Nós temos 10 minutos de aula aí. Professor. Oi, filho. Pode falar. Começou a falar aí. Estou todo ouvidos. O que aconteceu aí? No chat? Esse pode ir aqui, o que é mesmo? E onde mesmo? Sérgio pedindo desculpa pelo atraso. Desculpas aceitas, não se preocupe. Então é isso aí, gente. Vou aproveitar esses minutinhos aqui para ver alguma coisa aqui. Eu tenho aqui o plano B.
O professor tem que ter o plano B quando a aula termina mais rápido. É esse aqui. Esse é o meu plano B. Vocês lembram desse circuitinho aqui, meninos? Na aula passada, nós começamos a verificá-lo, só que eu passei correndo, né? A gente não explorou bem, não. É um circuito que tem várias cargas em paralelo. Olha aqui. Quando a gente está estudando circuito, quanto mais análise de circuito a gente fizer, mais situações a gente colocar para mostrar, melhor para vocês. Nesse caso aqui, é uma lâmpada, um motor, um aquecedor elétrico e um indicador. Estou chamando de aquecedor porque eu pus uma resistência aqui. A resistência que ela faz no circuito é aquecer, né? Quando passa corrente, ela vai aquecer. Se for resistência de polarização, a gente não quer que ela aqueça. Aí você vai calcular o circuito para aquecer, mas se for a resistência de um forno elétrico, por exemplo, você quer que ela aqueça. É uma resistência como outra qualquer, só que ela vai aquecer. Ela suporta alta temperatura, tem valor ômico baixo, exatamente para poder ter alta corrente, produzir grande transformação de energia, né? A situação nós temos aqui, ó, é que são as medidas feitas, né? Por exemplo, quando essas chaves todas estão nessa posição aqui, ó, o circuito que existe, olha que acompanha aqui, ó, vai passar essa corrente, está sendo medida aqui, o valor seria o valor 9 dividido pela resistência da lâmpada, que é esse valor aqui, ó. A corrente também, ó, pode vir por aqui e passar por aqui e acionar o motor. O valor da corrente é os 9 volts sobre a resistência do motor, que deu isso aqui. Seguindo mais o caminho, né, percorrido, achei um caminho aqui, está passando essa corrente aqui, ó, 1,74, que vai aquecer o motor, e a última corrente é essa aqui, que é uma corrente baixinha, alguns miliamperes, e vai acender o LED. Bem, a soma dessas todas as correntes, né, essa, mais essa, mais essa, mais essa, é a corrente que esse medidor geral aqui, ó, vai indicar, que é 2,94 amperes. Então, se somar todas elas aqui, ó, vai dar aquela corrente. Está aqui gravado para vocês, se vocês quiserem depois, na hora que eu assistir a aula lá, aula gravada, vocês podem conferir. Eu não vou fazer isso agora, não, porque eu não quero ficar fazendo continho. Agora, imagina que eu abra uma chave, essa aqui, ó. Se eu abrir essa chave, essa componente de corrente de 72, uma coisa miliamperes, aparece. Então, esse valor que desaparece, ele é reduzido desse valor aqui. Olha lá, vou abrir, vocês vão ver que vai reduzir aquele valor lá. Agora eu voltei para ele e vou abrir essa chave, vai reduzir aqui 1,09 ampere, uma corrente bem grande, né? Vou passar para 1,87, está vendo? Se eu tivesse aberto essa outra, era a mesma coisa. Ia reduzir 1,74, ela vai reduzir 1,74 naquele valor lá. E se eu tivesse aberto essa última chave aqui, ó, ia reduzir 29,68 milha, é pouquíssimo, né? É milha. Então, um pouco se altera lá, tá vendo? Se eu tivesse acionado, digamos, essa chave aqui, ó, o que acontece? Eu cortaria todas as outras correntes e ficaria só essa primeira aqui, ó. Vamos fazer isso? Eu cortei todas as correntes. Para isso eu tenho que fazer isso aqui, ó. Aí não tem corrente nenhuma, cara. Essa corrente aqui morreu aqui. Essa aqui eu tenho que cortar. Vou fazer isso. Cortei todas as correntes. Quando eu cortei todas, porque cortei o caminho que estava vindo por aqui, cortei o caminho que estava vindo por aqui, cortei esse caminho aqui e cortei, quer dizer, cortei tudo. Não tem corrente nenhuma, cara. Zero, zero, zero. Aí ficou só esse caminhozinho aqui, está passando essa corrente de 74,94, está sendo marcado pelos dois medidores. Então, eu posso ir fazendo esse tipo de coisa, que acrescentei só mais uma corrente, ela passou para aquele valor,
Isso é que quando a corrente é devida ao motor, ela não aumenta de uma vez, ela vai aumentando. Está imaginando, o simulador está mostrando uma situação que o motor vai acelerando, né, a corrente vai aumentando. É um efeito assim, didático que o simulador mostra para a gente. Se eu quiser acrescentar só essa corrente a mais aqui agora, também vou aumentar a corrente lá. E, finalmente, essa última corrente aqui. Então, é um circuito só para a gente praticar circuito série e circuito paralelo. O que acontece no circuito que está em série e com circuitos que estão em paralelo? Com isso aí, gente, eu acho que eu já explorei bem esse assunto com vocês. Eu aconselho vocês, eventualmente, assistirem essas aulas gravadas para tirar alguma dúvida. Tá? Eu não estou colocando nenhuma variação em cima disso, não. Tranquilo? Alguma pergunta? Pois não, Francisco. Não, eu só mexi no microfone aqui. Tem um barulho aqui perto. Essa região que eu moro, gente, coração caído.